Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um filme maravilhoso de One Piece, que foi o One Piece Filme Red, um filme que eu assisti mais de 5 vezes porque foi lindo demais, foi maravilhoso, eu me emocionei várias vezes, Deus falou comigo várias vezes e eu chorei demais. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, me segue aqui no Instagram e se inscreva também no meu segundo canal, Christian Vivian. E bora pro nosso vídeo. Bom, gente, eu fiz um mini script aqui, foi no começo do ano passado, pra vocês terem ideia, quando eu ainda nem tinha o canal aqui, One Jesus. Só que aí eu fiquei pensando, né, eu tava dando uma revisada aqui no meu caderninho, e aí eu vi, e eu falei, por que não gravar, né? Eu tava pensando em fazer um script um pouco melhor, um pouco mais detalhado, talvez até uma série. É esse vídeo, Red Reflections. Porém, acho que não é necessário fazer uma série porque não tem muitas coisas específicas pra dizer. Mas tem umas coisas aqui que eu coloquei, assim, basicamente no geral mesmo do filme, o que Deus falou comigo. Então, bora pra esse script que esse vídeo vai ser bem rápido, bem na moral. Pontos importantes. A nova era que Cristo vai estabelecer, que está em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9. A maldade do mundo e a salvação. Que a Uta, ela vê o que acontece com os piratas, que tem piratas maus, tem piratas ruins, que eles só roubam, matam e destroem, exatamente como Satanás, né? E que eles causam confusão e muita destruição, mortes, por onde eles passam, certo? E a Uta, ela detestava isso, ela não queria mais aquilo. Até porque teve uma paradinha que aconteceu com ela, né? Eu não vou dar muitos spoilers do filme, mas teve um negócio que aconteceu entre ela e o Shanks, que ela ficou super magoada com o Shanks. Né? Mas na verdade ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, e aí por isso que ela ficou com mágoa dele. Mas, por causa do que aconteceu com o Shanks, ela viu que todos os piratas eram ruins mesmo e que não tinha mais esperança. E que a única esperança era fazer uma nova era onde não tivesse piratas. Entendeu? E sim, Jesus, ele quer trazer o que ele começou a fazer, né? Antes do pecado e da morte terem entrado no mundo, ele iria fazer essa era maravilhosa, onde não tinha morte, não tinha doenças, não tinha nada dessas coisas, tristezas, dores, não havia nada disso, mas por causa do pecado, da desobediência do homem, né? Aí Jesus teve que vir para poder restaurar tudo, né? Aí vai ter esse dia da restauração. Segundo, a ilusória felicidade que o mundo e Satanás nos prometem. Por quê? Porque a Uta, ela queria trazer essa nova era, ela queria restabelecer essa pureza do mundo. Só que na verdade ela queria fazer isso de uma forma bem errada. Por quê? Porque ela queria controlar a mente das pessoas. Tipo, elas só iam ficar festejando o dia inteiro sem parar, só comendo doces, tipo, festejando uma festa que nunca acaba, sabe? Uma festa que não tem fim. E era isso que a Uta queria fazer. Porém, as pessoas, teve uma hora que elas começaram a achar chato. Teve uma hora que as pessoas já não estavam mais gostando de ficar ali. Elas queriam voltar pra casa, que elas tinham a vida delas, entendeu? Só que a Uta ficou doidona lá e meteu o louco e falou, vocês não vão não. Transformou todo mundo em bichinho, em bala de goma lá, em ursinho. E ficou a galera presa lá mesmo, entendeu? E é exatamente isso que Satanás, ele quer fazer com a gente. Ele quer dar pra gente uma paz que tá nos pecados, né? Tipo, escapes, lugares pra gente poder fugir. Só que na verdade não é a realidade, entendeu? A gente só tá mascarando o que tá por trás. O diabo, ele só mascara as coisas. Ele não mostra exatamente o que é. Satanás, ele não fala essas coisas. Ele só dá pra pessoa, né? E a pessoa faz uma escolha. Ela escolhe e infelizmente tem muitas pessoas que estão com a vida completamente destruídas porque elas aceitaram essa ilusão de Satanás e agora elas estão vivendo uma
completa perturbação, sem paz. E não é isso que Jesus quer fazer. Ele quer uma paz de verdade, que não foge dos problemas, mas que resolve eles. O Kolbe, ele falou uma frase, e aí eu reformulei essa frase, que ele falou assim, basicamente, né? A pessoa que teve a alma capturada sente como se estivesse vivendo, cegos, não no mundo real, mas no mundo que o diabo deseja. Ou seja, uma pessoa que ela tem essa alma capturada, que ela tá vivendo algemada espiritualmente, ela pensa que ela tá vivendo realmente, mas só que na verdade ela não está vivendo, ela tá morta. Ela tá morta espiritualmente. Ela pode até estar viva por fora, sim, claro, mas espiritualmente ela está morta, não tá vivendo de verdade. Isso tem relação com o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. As pessoas estão como mortos-vivos, né? Sob o controle do diabo. Bom, o diabo, ele sempre oferece o prato cheio e suculento, cheio de veneno, mas ele nunca diz sobre o que tem ao final, que é a morte. As pessoas presas no mundo das canções não podem voltar sozinhas. A Robin que falou, né? Porque ela estava comentando lá com a galera que não era possível que as pessoas que estavam presas no mundo das canções voltarem para o mundo dos vivos. Por quê? O mundo das canções foi um mundo que a outra criou na imaginação das pessoas, entendeu? É como se a alma das pessoas estivesse nesse mundo das canções. Só que o corpo dessas pessoas estava, tipo, desmaiado, desacordado, meio que morto, entendeu? E a Robin, ela disse, né, que essas pessoas que elas estão presas nesse mundo, elas não podem voltar sozinhas. Tem que ter um intermediador ali para poder levar elas de volta pro mundo real. O mundo espiritual, ele é mais real do que parece, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, é sério, qualquer coisa que a gente for fazer, ele vai influenciar no mundo espiritual. E agora vamos falar de uma parte mais emocional, que é a parte da Uta, né? Ela tava fazendo tudo aquilo com o Luffy, ela não queria que o Luffy fosse pirata, ela prendeu os companheiros, ela prendeu a galera toda, prendeu o Luffy, tava dando uma porradona no Luffy lá. Por quê? Porque ela não queria que ele fosse mais pirata. Tudo bem, normal. Só que ela tava sendo má, ela tava fazendo uma maldade. Tanto com o Luffy quanto com o resto do pessoal, dos fãs dela. Por quê? Ela tava querendo prender eles, sendo que, na verdade, eles não queriam estar presos ali, entendeu? Eles não estavam livres de verdade. E, assim, pessoas que têm o coração ferido, elas ferem. Gente, não achem estranho quando uma pessoa chegar do nada e começar a ferir vocês. Ela só está entregando o que ela tem. Ela tem dor e ela machuca também. Nós precisamos levar essas pessoas até Jesus. Se você é uma pessoa assim, talvez você nunca admitiu para si mesmo que você machuca as pessoas porque você tem um coração machucado. Hoje Jesus está querendo livrar você disso aí. Por quê? Porque Ele lança fora todo medo, Ele lança fora toda dor, Ele cura as dores, entendeu? Então, vá até Jesus, se entrega pra Ele, pode ir, não precisa ter medo não. Ele não vai fazer que nem a outra, Ele não vai querer te controlar pra que você fique que nem um morto-vivo, um zumbi por aí, não, muito pelo contrário, entendeu? Uma luta espiritual só pode ser vencida de modo espiritual com uma intervenção física. Lá no momento mais decisivo da luta, da batalha deles, foi maravilhosa. Por quê? Porque tinha que estar sincronizado uma batalha no mundo físico e no mundo das canções. Foi muito top, foi o Shanks e a tripulação dele, e o Luffy e a tripulação dele, e os outros que estavam lá, o Kobe, o Lau e a galera que tava lá no mundo das canções. Então eles tinham que sincronizar os ataques para que o Rei Demônio, né, o Demônio das Canções, ele fosse derrotado no mundo físico, no mundo espiritual, né, porque o Demônio das Canções, ele já tava querendo passar pro mundo físico, entendeu? Então, tipo, se eles não acabasse com isso ali, naquele momento, já ia ser o fim para a humanidade. Mas aí aconteceu esse ataque sincronizado maravilhoso entre a tripulação do Shanks e a tripulação do Luffy. Foi incrível, gente. Outro ponto importante. Tem vezes que a pessoa não é má, mas sim está sob influência demoníaca. É muito perigoso também, galerinha. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas assim na rua, ou conversa com pessoas que estão convivendo com a gente, assim, tipo, no dia a dia, no trabalho, faculdade, essas coisas assim. E essas pessoas, elas são más, têm um coração mau. A gente
vê que o coração dessas pessoas é mau, quer causar intriga o tempo inteiro, quer prejudicar, atrapalhar as pessoas o tempo todo. E às vezes a pessoa não tem nenhum coração ruim, às vezes a pessoa não é ruim. Às vezes tem um demônio por trás, um demônio que quer causar confusão, que quer causar coisa ali. Gente, é perigoso. Vocês pensam que só o ser humano que é ruim? Ué, junta a ruindade do ser humano com uma ação demoníaca? Monstro! Então, gente, é isso daí. Esse foi o vídeo, foi isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês assistam esse filme, muito legal, muito bacana. E espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu falei bem desconectamente, né? Não foi em etapas, mas espero que vocês tenham entendido aí o que eu falei, viu? Então, tchau, até o próximo vídeo!